Olá, 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 pessoal. Nossa reflexão de hoje a gente vai refletir um pouco sobre divididos perderemos. E para a reflexão de hoje, a situação, né, o contexto está na igreja de Corinto, que Paulo escreveu por diversas vezes a eles por diversos motivos. Mas o ponto que eu quero refletir aqui hoje é o seguinte: havia discussões desnecessárias, desgastes desnecessários nesse contexto, porque as pessoas ficavam disputando: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Pedro, não, tem que ser de Cristo. E essas divisões, né, foram proporcionando um punhado de coisa. Por exemplo, o pecado tomar conta da igreja numa proporção que é como se Paulo quisesse escrever estas palavras: olha, vocês estão cegos pro que está acontecendo aí, porque vocês ficam disputando por coisas desnecessárias, vocês ficam disputando o ego de vocês. E se a gente pega alguns exemplos sobre isso, né, sobre poucos exemplos sobre questão de divisão, a gente começa a analisar que desde lá do Jardim do Éden, isso já é uma estratégia de Satanás. Por quê? Porque a instrução era básica lá no começo. Deus falou pro homem, para Adão: você pode comer de todos os frutos, só não coma desse aqui, só não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal. E tinha tudo à disposição. Só que o que aconteceu? A mulher foi influenciada pela narrativa da serpente, né, Satanás. E isso já causou uma divisão, já causou divisões ali, já causou uma divisão entre Adão, Eva e Deus, entre Adão e Eva, e isso proporcionou a divisão dos dois diante de Deus, né? Os dois sobraram juntos, entre aspas, mas não unidos, mas da mesma forma, e divididos, né, e separados de Deus. E uma outra situação, Esaú e Jacó. A mãe deles preferia Jacó, e isso causava uma divisão. Mas isso só foi a confirmação desde lá de Abraão, que já houve essa divisão. Por quê? Porque Deus tinha prometido um filho a Abraão, e a desobediência dele diante de Deus causou o conflito que a gente vê entre duas nações até hoje. Enfim, e um exemplo para ficar muito claro que a divisão é uma estratégia de Satanás: quando o próprio Jesus está expulsando espíritos malignos, né, demônios, as pessoas lá, né, os famosos religiosos de sempre, eles estão pensando com eles mesmos: ele está expulsando isso aí em nome de Beelzebu, né, o rei dos demônios, vamos dizer assim. E aqui só um parênteses: como é que as pessoas lá na época, né, criam em demônios, criam que eles podiam ser expulsos, mas não criam que Jesus estava fazendo isso em nome de Deus, estava fazendo isso em nome do próprio demônio. Aí Jesus responde para eles assim: olha só, se Satanás expulsa Satanás, como é que um reino vai prevalecer? Porque cria-se uma narrativa também muito mística a respeito desse assunto. Mas, em poucas palavras, tem o reino de Deus, a luz e as trevas. Só que muitas vezes a gente dá poder demais para o reino das trevas,
E a consequência nítida, muitas vezes, desse poder que a gente dá de viver mergulhado em práticas que desagradam a Deus, né? Viver divididos, separados de Deus, faz a gente mistificar muito isso aí. Infelizmente, a gente procura lugares que montam a narrativa que a gente quer a esse respeito. A gente procura igrejas, muitas vezes, que montam a narrativa que a gente quer, que a gente se agrada a esse respeito, para a gente sentir o nosso ego acariciado. Mas olha só, para você ver, né? Então Jesus falou isso. Olha, como é que Satanás vai expulsar Satanás? Como é que ele vai manter as trevas se eles brigarem entre eles? E muitas vezes, olha o que acontece do outro lado no reino da luz, né? Igrejas se desentendendo, igrejas promovendo rupturas, porque as pessoas não concordam umas com as ideologias das outras, tornam as ideologias maiores do que a palavra de Deus. Né? Eu não estou aqui condenando ninguém não, mas isso é um fato. Só não vê quem não quer, só não vê quem não utiliza o racional. Porque isso é um fato. Essa divisão ao longo da história na própria igreja proporciona a fragilidade, não de Deus, porque Deus não perde poder, Deus é todo poderoso, né? Só que perde a credibilidade, né? Infelizmente perde credibilidade, porque como a gente, né? Muitas vezes a gente procura igrejas que montam a narrativa que nos atrai, quando a gente passa por determinada situação, por quê? Porque a igreja já pode estar experimentando uma divisão, a gente chegou lá porque a narrativa nos atraiu, só que a gente não sabe o que já está passando ali dentro da igreja. Não estou aqui falando que não tem igrejas sérias, não. Tem muita igreja séria por aí, sim. Mas muitas vezes a gente não quer ver, porque a gente se atraiu pela narrativa, né? E aí a consequência da divisão que já está no lugar que a gente possivelmente está atraído pela narrativa implica sobre as nossas vidas, não numa questão mística, mas quando nas nossas vidas não acontecem o que a narrativa daquele lugar passa, a culpa é jogada sobre as pessoas que ali estão. E isso promove mais divisões ainda, divisões multiplicando divisões. E isso é muito complicado. Por isso que Paulo, no versículo central de hoje, ele diz assim: acaso Cristo está dividido? Acaso vocês foram batizados no nome de Paulo? Sabe? E isso é para nos mostrar que se a gente tem uma fé dividida, ela não vai fazer a gente resistir ao dia mal. Não adianta entoar o discurso: o Senhor é meu pastor e nada faltará, posso todas as coisas nas forças que Cristo me dá. Não adianta entoar discurso muitas vezes se a nossa fé ela já está dividida. Ela não está fundamentada na palavra de Deus, porque a própria palavra de Deus diz que a fé vem por ouvir a palavra de Deus, a mensagem, o evangelho, né? E só para deixar um exemplo bem contrastante, bem diferente sobre a questão de divisão, para finalizar, a Bíblia diz que a palavra de Deus ela é viva e eficaz, e ela separa as intenções do coração, ela penetra juntas e medulas. Olha só a descrição, né? Separa, ou seja, divide o quê? A nossa natureza pecaminosa do que realmente Deus quer para as nossas vidas, um caminho de comunhão com Deus em primeiro lugar, de integridade, de verdade, de justiça. E são características que devem andar juntas e não divididas. E aqui ficam algumas perguntas. O que temos feito que tem promovido tanta divisão em nossas vidas, divisão em nossos lares,
divisão em nossos relacionamentos e, acima de tudo, sabe o que promove a nossa divisão diante de Deus, a nossa separação de Deus? É a gente não reconhecer, dia após dia, que a gente é deplorável, que a gente é pecador, que todo dia a gente tem que se arrepender diante de Deus.